Olá pessoal, professor Gesiel Simplício, atividade do segundo semestre do terceiro segmento, que é o segundo ano da Educação de Jovens e Adultos, da Escola Municipal Edith Ala. Nós temos aí uma correção de uma atividade, que eu já fiz aqui a correção e vou explicar para vocês o caminho. Bem, essa lista de exercícios, ela tem 12 exercícios, né? E nós iremos abordar as relações métricas, teorema de Pitágoras e razões trigonométricas. E a soma dos ângulos de um triângulo qualquer. Primeiro, quais são as 3 razões trigonométricas do triângulo retângulo? Marca a resposta certa. Primeira coisa, eu tenho que saber que as razões são seno, cosseno e tangente. Essas são as 3 razões trigonométricas, certo? Eu tenho outras 3, mas o que nós estamos estudando são essas 3. Olhando aqui, eu tenho a letra C, que é seno, cosseno e tangente. Fácil, não? Então, já no exercício número 2, que estava 3 aí, é número 2, o valor de x no triângulo retângulo abaixo, ou qual o valor de x do triângulo retângulo abaixo? Aplique a primeira relação. Não tem qual, mas deveria estar, né? Bem, nós sabemos que aqui é a primeira relação, segunda relação, terceira relação e o maior, a quarta relação. E aqui eu já estou dando a relação, que é a primeira relação, que é c ao quadrado igual a n vezes a. Aqui é c, aqui é n, aqui é a. Ficou o quê? X ao quadrado igual a 9 vezes 25. 9 vezes 25, fizemos a conta, 225. Então, x, esse quadrado aqui vira raiz. X é igual a raiz quadrada de 225 e a raiz quadrada de 225 é 15, não é não, pessoal? Então, esse lado aqui vai medir 15 unidades de medida. Tranquilo fazer, fácil. Já o número 3, eu tenho que aplicar o teorema de Pitágoras, eu tenho aqui. Utilizando o teorema de Pitágoras, determina o valor de x. Aqui eu tenho a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Este é o teorema de Pitágoras. Eu tenho 2 triângulos aqui. Para achar o x na hipotenusa e achar o x no cateto. Viu quanto é fácil? É só substituir a hipotenusa no lado maior. X ao quadrado igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Aqui não importa a ordem, tá bom? 6 vezes 6, 36, mais 8 vezes 8, 64. Somando 6 e 4, 10 vai 1, 4 e 6, 10. X ao quadrado é 100. Entretanto, esse quadrado aqui vira raiz quadrada de 100. E com a raiz quadrada de 100 é 10. Porque 10 vezes 10 é 100. Então, aqui esse lado aqui vale 10. Lembrando da sequência pitagórica, eu tenho 10 por 2 não é 5? 8 por 2 não é 4? 6 por 2 não é 3? Não é 3, 4 e 5? Se eu sei disso, eu com certeza saberei que esse x vale 4. É isso? Mas aplicando o teorema, o lado maior não é esse? 5. 5 ao quadrado igual a x ao quadrado mais 3 ao quadrado. 5 vezes 5, 25, mais x ao quadrado mais 3 vezes 3, 9. Coloco o x em evidência. 25 menos 9 é 16. O quadrado vira raiz e raiz quadrada de 16 é 4. Certo, pessoal? Tranquilo, não? O exercício número 4, eu tenho uma figura aqui que eu tenho que aplicar também o teorema de Pitágoras. Olha ele aqui. Fácil, né? Eu tenho um edifício, foi colocado uma escada a 12 metros da base. E esse edifício tem 16 metros de altura. Qual a altura? O comprimento dessa escada. Então, essa escada aqui é o lado maior, que nós chamamos de hipotenusa, não é isso? Então, vai ser o quê? X ao quadrado igual a 12 ao quadrado mais 16 ao quadrado. 12 vezes 12, 144. 16 vezes 16, 256. Somando, 6 e 4, 10 vai 1. 4 e 5, 9 e 1, 10 vai 1. 1 mais 1, 2 mais 2, 4. X ao quadrado é 400. Esse quadrado vira raiz de 400. E raiz de 400 é 20. Então, essa escada tem o quê? 20 metros. Correto, pessoal? Tranquilo? Então, vamos para outro tópico aqui. Nós temos que saber que todo triângulo, retângulo, ou qualquer triângulo, ou um triângulo qualquer,
Determine o valor de x. Nós sabemos e devemos saber que a soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer é 180 graus, certo? Sempre. Tá bom? Esse aqui é retângulo, esse aqui já não é, porque esse aqui tem um ângulo reto e esse não tem. Vamos descobrir? Se eu sei que a soma dos ângulos internos do triângulo é 180, então 3x mais 4x mais 5x é igual a 180. 3, 4 e 5 não é 12? X sozinho é 180 dividido por 12. Se eu dividir aqui 180 por 12, vai dar o quê? 1 para 12, sobra 6, 0, 5 vezes 2, 10, vai 1, não é 15? Então, x aqui deu 15, não é não? Então, esse ângulo aqui, 3 vezes 15 é 45. Esse ângulo aqui, 4 vezes 15 é 60. E esse ângulo aqui, 5 vezes 15 é 75. Se eu somar aqui 75 mais 45 mais 60, dá o quê? 180 graus, que é a soma dos ângulos internos. Tranquilo, pessoal? Então, o x aqui vale 15. Aqui é mais fácil, porque ele é retângulo aqui, não é isso? Se é retângulo, eu sei que ele é 90 graus. Então, só basta eu achar os outros 90. Então, só basta eu pegar x mais 30 graus é igual a 90. X sozinho é 90 menos 30, x é 60. Mas por quê, pessoal? Por quê? 30 mais 60, 90 mais 90, 180. Tranquilo? Certo? Vamos para mais uma folha aqui. Já no exercício número 6, eu só peço para determinar as razões trigonométricas, então não tem mistério. Eu tenho um triângulo, né? Aqui, ABC, de lado, ABC, sendo que o B é hipotenusa e o A e o C são chamados de catetos. O seno do ângulo alfa, desse ângulo aqui, né? Nem colocou alfa, né? Colocou ângulo A. O ângulo A, o seno não é cateto oposto sobre hipotenusa? Cateto oposto sobre hipotenusa, então é A sobre B. A sobre B, tá vendo? Aqui. Então, o seno do ângulo A é A sobre B, que é cateto oposto sobre hipotenusa. O cosseno deste ângulo é cateto adjacente sobre hipotenusa. Cateto adjacente sobre hipotenusa é C sobre B. C sobre B. E a tangente? A tangente é diferente. É cateto oposto sobre cateto adjacente. Não é isso? E seria o quê? Cocar. Seria A sobre C, que está aqui. Tranquilo, pessoal? Deu para perceber aí as razões trigonométricas? Certo. Esse exercício 7, ele tem A, B, C, D, né? E eu tenho uma figura aqui, que eu tenho 1, 2, 3 triângulos. Então, a medida do lado M, eu quero essa medida aqui. E para achar essa medida do lado M, eu tenho que aplicar o teorema de Pitágoras, M ao quadrado igual a 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado. 3 vezes 3, 9. 2 vezes 2, 4. 9 e 4 é 13. O quadrado vira raiz. Então, M vale raiz de 13. Tranquilo? Já o lado N, que é esse lado aqui, que eu estou destacando, eu também é a hipotenusa, que eu tenho cateto e cateto, correto? Então, N ao quadrado igual a 3 ao quadrado mais 6 ao quadrado. 3 vezes 3, 9. 6 vezes 6, 36. 36 mais 9 é 45. Você pode escrever 45 ou 3 raiz de 5. Tanto faz, tá bom? A resposta pode ser uma dessas duas. Eu coloquei 3 raiz de 5. Já eu quero essa medida agora do lado P. Você já viu que eu achei já esse cateto, esse ângulo é de 90 graus, então aqui é a hipotenusa. Então, P ao quadrado igual a raiz quadrada de 13 ao quadrado mais 3 raiz de 5 ao quadrado. Cortou, o 13 saiu, cortou 3 vezes 3, 9 e o 5 saiu. Você viu que deu 45?
13 mais 45, 58. Então, o perímetro é 58. Nem vou fatorar, porque vai dar um número primo. Vai dar 2 vezes 29, né? Então, fica dentro da raiz. E o último, eu quero o perímetro, certo? Eu tenho que ir de D a A. Eu quero o perímetro dessa figura. Então, eu vou pegar raiz de 58, mais 6, mais 3, mais 3, mais 2. O que deu? Aproximadamente 20, porque eu somei, ó. Raiz de 58 mais 6, mais 3, mais 3, mais 2. 5, 8, com 6, 14. A raiz aproximada de 58 é 7,6, somando aproximadamente 20 metros ou 20 centímetros, ou apenas unidade de medida, correto? Ou apenas 20. Tranquilo, pessoal? O exercício 8. Determine a altura do prédio. Você vê que eu tenho um comprimento daqui até aqui é 60 metros. E a altura do prédio? Olhando um ângulo de 30 graus. Determine a altura do prédio na figura abaixo. O que eu vou achar? Não vou fazer isso aqui? Quando eu faço aqui, que não está do outro lado, oposto, ó, cateto oposto, cateto adjacente, hipotenusa. Quando eu pego isso aqui, cateto oposto sobre cateto adjacente, eu tenho o quê? Tangente de 30. Tangente de 30 é cateto oposto sobre cateto adjacente. Esse oposto eu não sei, eu posso pôr o valor de x aqui. A tangente de 30, não é raiz de 3 sobre 3? Tem uma tabelinha lá no final. Raiz de 3 sobre 3 é igual x sobre 60. Bem, esse raiz de 3 é aproximadamente 1,73 ou 1,7. Tá bom? Aqui eu coloquei aqui, ó. Então, 3 vezes x é 3x, igual 60 vezes 1,73 é 103,8. Então, x sozinho é 103,8 dividido por 3, que dá aproximadamente 34,6. Quase 35 metros de altura tem esse prédio. Tá vendo? É fácil, é porque precisamos de uma calculadora, tá? Porque tem uns cálculos aqui que vai dar números irracional, dízima. O 9, olha só, pessoal. Qual o comprimento da sombra ao Sol, que é um Sol, o comprimento da sombra de uma árvore de 5 metros de altura, a um ângulo de 30 graus? Bem, se eu tenho a altura da árvore que é 5, eu quero saber a sombra, então é cateto oposto sobre hipotenusa. E cateto oposto sobre hipotenusa é seno. Seno de 30, então, é igual a 5 sobre x. Seno de 30 é 1 sobre 2. 1 sobre 2 igual a 5 sobre x. Multiplica cruzado, 1 vezes x, 5 vezes 2, 10. Qual que é o comprimento da sombra a um ângulo de 30 graus, numa árvore de 5 metros de altura? 10 metros. É uma sombrona, né, pessoal? Então, vamos para o exercício número 10. No exercício número 10, no triângulo ABC, determine a medida da hipotenusa. A hipotenusa tem cateto, então vou jogar no teorema de Pitágoras, né? X ao quadrado igual 4 raiz de 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Cortou, 4 vezes 4, 16, o 3 saiu. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 3, 48, mais 16, 64. E esse quadrado aqui vira o quê? Raiz de 64 é 8. Então, a hipotenusa aqui mede 8. E lembrando, qual que é o seno de 30? O seno de 30 é 1 sobre 2. O cosseno de 30? O cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 60? O cosseno de 60 é 1 sobre 2. E o seno de 60? Raiz de 3 sobre 2. A tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Só para a gente lembrar aquela tabelinha que está lá no final que eu vou mostrar agora. Bem, no exercício 11, está aqui. Em um triângulo retângulo, em um triângulo isósceles, cada cateto mede 30. Determina a medida da hipotenusa desse triângulo. Certo?
E triângulo isósceles são dois lados iguais em escala, e um diferente. Então aqui eu tenho 30, 30, vou dizer centímetros, né? Quero saber aqui. Jogou no Teorema de Pitágoras, ou aplico as razões signométricas, tanto o seno, né? Ou o cosseno você acha, mas eu tenho o Teorema de Pitágoras, x ao quadrado igual a 30 ao quadrado, mais 30 ao quadrado, 900 mais 900, 1800. Se eu pegar jogo o 1800 na raiz e fatora a raiz, olha só, 1800 a 900 por 2, 450, por 2, 225, por 3, 75, por 3, 25, por 5, 5, por 5, 1. Deu 2 ao quadrado vezes 2, 3 ao quadrado e 5 ao quadrado. Tá vendo? Ó, 3 ao quadrado, 5 ao quadrado, 3 ao quadrado, 2 ao quadrado vezes 2. Cortou, o 5, 3 e o 2 sai, só ficou esse aqui. 5 vezes 3, 15 vezes 2, 30, raiz de 2 centímetros quadrados. Tem essa hipotenusa, certo? Muito bem. O último exercício, nós vamos ver aqui. Observe a figura e determine qual o comprimento da rampa. X. Então, se eu tenho a altura, é cateto oposto sobre hipotenusa. É seno. Seno de 30 é cateto oposto sobre hipotenusa. O de 30 é 1 sobre 2. O oposto é 1,5 sobre x. 1 vezes x, x. 2 vezes 1,5 é 3. Então, essa rampa mede 3 metros. Qual que é a distância do início da rampa ao barranco? Essa distância aqui, que é y. Posso formar de cateto oposto sobre cateto adjacente, que é tangente. E tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Não é 1,5 sobre y? Não é isso? Então, raiz de 3, né, aproximadamente 1,73. Então, 1,73 vezes y dá 1,73y. E 3 vezes 1,5 é 4,5. Y é igual a 4,5 dividido por 1,73. Vai dar aproximadamente 2,6 metros, que é esta rampa. Certo, pessoal? Lembrando que eu tenho aqui as 4 razões trigonométricas, o Teorema de Pitágoras e os ângulos notáveis. Certo? Ó, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2. Vai raiz do 2 e raiz no 3. A tangente é diferente, é 3 raiz de 3, 1 raiz de 3. Tranquilo, pessoal? Até a próxima. Obrigado.